coronel Custódio jogou Rosa grávida no meio de um temporal de granizo para que a lama engolisse o segredo que ela carregava no ventre. 10 anos depois, uma carruagem luxuosa para no portão da fazenda Santa Cruz e a mulher que desce exige a prestação de contas de cada hectare de terra. O que o coronel não esperava é que o medalhão de prata no pescoço dela fosse a chave física para provar que ele é um impostor e um assassino. Repare bem no som do granizo batendo contra as telhas de barro e o cheiro de terra molhada misturado ao suor do medo. Naquela noite, 10 anos atrás, a fazenda Santa Cruz não era o lugar de ruína que é hoje. Era uma potência, o orgulho do Vale do Paraíba, mas o sangue já começava a escorrer pelos vãos do assoalho de Jacarandá da Casa Grande. O velho comendador, dono legítimo de tudo aquilo, estava morrendo. Mas ele não estava morrendo de velhice, nem de cansaço. Ele estava morrendo porque o sobrinho Custódio tinha pressa, muita pressa. Rosa era a mucama de confiança do comendador. Ela sabia como ele gostava do café, sabia o horário de cada remédio e, mais importante do que tudo, ela sabia o que estava escrito no papel, que o velho guardava às 7 chaves. Rosa não era apenas uma empregada. Ela era a testemunha silenciosa de uma promessa de justiça que o comendador queria deixar antes de partir. Ele não tinha herdeiros diretos, ou ao menos era o que todos pensavam, até que Rosa apareceu grávida. E o brilho nos olhos do velho ao saber daquela criança não era de raiva, era de alívio. Mas Custódio tinha olhos de serpente e ouvidos atrás das portas. Na noite em que o comendador deu o último suspiro, o ar na casa estava pesado. Rosa estava ao lado da cama, as mãos trêmulas segurando um copo d'água que nunca chegou aos lábios do patrão. Custódio entrou no quarto sem bater. Ele não chorou, ele não rezou. Ele apenas caminhou até a pequena escrivaninha de mogno e começou a revirar as gavetas. Ele buscava o testamento. O documento que o comendador tinha assinado e selado na presença do tabelião da vila semanas antes. O problema é que Custódio achou o que procurava. Ele puxou o papel, leu as primeiras linhas e o seu rosto, já avermelhado pela cachaça, ficou roxo de fúria. O testamento deixava a fazenda Santa Cruz e todos os bens para o filho que Rosa carregava no ventre, reconhecendo a criança como seu sangue, seu herdeiro. Para Custódio, restava apenas uma pequena pensão e o direito de morar em uma das casas de fundos, um insulto para quem se achava o dono do mundo. Rosa tentou avançar. Ela tentou proteger o papel, mas o tapa de Custódio foi tão seco que o som ecoou pelo corredor vazio. Ela caiu no chão, protegendo a barriga com as mãos, enquanto via o homem que agora se dizia dono de tudo riscar um fósforo. As chamas lamberam o papel original. O fogo consumiu a tinta, as promessas e o futuro daquela criança em segundos. Custódio sorriu, um sorriso que mostrava dentes amarelados e uma alma podre. Ele achava que, com as cinzas no chão, a verdade tinha morrido. Foi aí que a tempestade começou. O céu escureceu de repente, como se a própria natureza estivesse revoltada com o crime que acabara de acontecer. Custódio não queria apenas o dinheiro. Ele queria apagar o rastro. Ele chamou Tião, o feitor, um homem que vivia sob o chicote da culpa, mas que ainda temia mais o vivo do que o morto. A ordem foi curta e grossa. Jogue essa mulher na estrada. Não quero ver o rastro dela nessas terras ao amanhecer. Rosa foi arrastada pelos cabelos. Não houve misericórdia. O granizo começou a cair, pedras de gelo que cortavam a pele como facas. Ela implorou por um cobertor, por um cavalo, por qualquer coisa que pudesse salvar a vida que batia dentro dela. Custódio apenas observava da varanda, com um copo de conhaque na mão. Ele deu um chute na pequena trouxa de roupas de Rosa e a empurrou para o meio do lamaçal que se formava no pão da fazenda. O que Custódio não viu, porque o escuro da noite e o brilho da sua própria arrogância o cegaram, foi que Rosa não saiu de mãos vazias. Enquanto ele queimava o testamento na escrivaninha, ela tinha conseguido trocar um dos selos de cera e esconder um pequeno objeto dentro do seu corpete. Um medalhão de prata maciça, um presente que o velho comendador tinha dado a ela dias antes, dizendo que, embaixo da prata, mora a verdade. Naquele momento, Rosa só sentia a dor do gelo batendo em suas costas,
mas aquele medalhão queimava contra o seu peito como uma promessa de vingança. Tião a levou até o limite da propriedade, onde o rio Jequitinhonha rugia furioso com a chuva. Ele olhou para Rosa, viu o desespero nos olhos daquela mulher grávida, e por um segundo a mão dele hesitou no chicote. Ele sabia que o coronel estava fazendo era um crime contra Deus e contra os homens. Ele tinha visto Custódio trocar os frascos de remédio do tio por um líquido escuro e viscoso horas antes da morte. Tião guardou o frasco vazio no bolso, um seguro contra a própria morte, mas não teve coragem de ajudar Rosa. Ele apenas apontou para a estrada escura e disse: "Siga e não olhe para trás. Se ele te encontrar viva amanhã, ele termina o serviço." Rosa sumiu na escuridão, engolida pelo barro e pelo barulho do temporal. Custódio dormiu o sono dos justos naquela noite, acreditando que a fazenda Santa Cruz era finalmente sua, limpa de qualquer herdeiro bastardo. Ele falsificou uma cópia grosseira do testamento no dia seguinte, subornando quem podia e ameaçando quem não podia ser comprado. O nome de Rosa foi proibido de ser pronunciado. Para todos os efeitos, ela tinha fugido com um tropeiro e morrido no caminho. Só que o tempo é um senhor implacável. E a terra? Essa terra que Custódio agora maltratava com dívidas e má gestão, tem memória. 10 anos se passaram. 10 anos em que a fazenda Santa Cruz deixou de ser a joia da região para se tornar uma propriedade decadente. Custódio, viciado em cartas e em apostas altas nas mesas da vila, tinha torrado a fortuna do tio. As cercas estavam caídas, os trabalhadores passavam fome e o nome do coronel estava sujo em todos os livros de dívida da província. Ele devia para agiotas, devia para o banco e devia para o governo. O que ele possuía era apenas uma casca de poder, mantida pelo medo e pelos capangas que ele ainda conseguia pagar com o pouco que sobrava. Até que, numa tarde de sol escaldante, o silêncio da fazenda foi quebrado pelo som de cascos de cavalos puro sangue. Uma carruagem preta, com detalhes em dourado, algo que nunca se vira por aquelas bandas, começou a subir a ladeira que levava à casa grande. Os trabalhadores pararam o que estavam fazendo. Tião, agora mais velho e com a coluna curvada pelo peso do que sabia, limpou o suor da testa e sentiu um calafrio que não sentia há uma década. A carruagem parou exatamente onde Rosa tinha sido jogada no barro 10 anos antes. O lacaio desceu, abriu a porta com uma luva branca e estendeu a mão. O que saiu de dentro daquela carruagem não era uma mulher comum. Era uma senhora vestida com o melhor veludo, um chapéu que escondia parte do rosto, mas que deixava transparecer um olhar frio e calculista. No pescoço dela, brilhando sob o sol do meio-dia, estava um medalhão de prata. Custódio saiu para a varanda, ajustando o paletó amassado e tentando manter a pose de fidalgo. Ele achava que era mais um cobrador, ou talvez algum investidor interessado em comprar o que restava das suas terras por uma ninharia. Ele desceu as escadas com um sorriso falso, pronto para usar sua lábia de jogador. "Seja bem-vinda a Santa Cruz, minha senhora. A que devo a honra de uma visita tão ilustre em tempos tão atarefados", disse ele, estendendo a mão. A mulher não estendeu a mão de volta. Ela retirou o chapéu lentamente, revelando um rosto que Custódio pensou ter enterrado na lama. A pele era a mesma, mas os olhos de Rosa agora tinham a dureza do diamante e o frio do granizo que quase a matou. Ao lado dela, um menino de 10 anos desceu da carruagem. O menino tinha a postura ereta, o queixo erguido e no braço direito uma marca de nascença idêntica a que o falecido comendador ostentava com orgulho. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que se podia ouvir o bater das asas de um urubu sobrevoando o pasto seco. Custódio sentiu o sangue fugir do rosto. Ele tentou falar, mas a voz ficou presa na garganta. Ele olhou para a mulher, olhou para o menino e depois para o medalhão que ela agora segurava entre os dedos. "Eu não vim visitar Custódio", disse Rosa, e sua voz era como o som de uma sentença de morte. "Eu vim cobrar. Cada hectare de terra, cada saca de café, cada gota de sangue que você roubou desta família. Eu sou a dona de cada promissória que você assinou na vila. Eu comprei as suas dívidas, Custódio. E agora,
Eu vim tomar a minha casa de volta. Custódio deu um passo para trás, tropeçando no degrau da escada. Ele olhou para Tião, buscando apoio, mas o feitor estava paralisado, os olhos fixos no menino Bento, que o encarava com uma curiosidade que parecia vir de outra vida. O coronel tentou rir, uma risada nervosa e estridente. Você enlouqueceu, mulher. Você não passa de uma fugitiva, uma mucama que sumiu no mundo. Esse moleque não prova nada. Eu tenho os documentos, eu tenho o testamento assinado pelo meu tio. Rosa deu um passo à frente. Ela não gritava, ela não precisava. Ela apenas abriu a pequena maleta de couro que o lacaio segurava e tirou um maço de papéis selados pelo tribunal da capital. Mas o que realmente fez Custódio tremer não foram os papéis. Foi quando ela tocou no fundo falso do medalhão de prata e revelou algo que ele nunca imaginou que existisse. A tensão no pátio da fazenda estava prestes a explodir. Os capangas de Custódio começaram a se aproximar, as mãos nas armas. Mas os homens que acompanhavam a carruagem de Rosa também não pareciam estar ali para a brincadeira. O ar estava carregado, como se a tempestade de 10 anos atrás estivesse voltando para terminar o que começou. E o segredo que Rosa carregava no medalhão era apenas o começo da queda de um império construído sobre a mentira. Custódio ainda não sabia, mas a carruagem que trouxe Rosa não trouxe apenas uma mulher rica. Trouxe o passado que ele tentou queimar e uma prova física que nenhum suborno na vila poderia apagar. O jogo estava apenas começando e o coronel estava prestes a descobrir que o papel assinado não aceita mentira por muito tempo. O que Rosa tinha dentro daquele medalhão faria o chão de Santa Cruz tremer, e a máscara de fidalgo de Custódio estava prestes a cair diante de todos aqueles que ele humilhou durante uma década de usurpação. Custódio achou que o tempo tinha limpado a cena do crime, mas ele esqueceu que o sangue de um homem morto grita da terra até ser ouvido. O que ele via diante de si não era mais a mucama assustada que implorava por piedade debaixo de pedras de gelo, mas uma mulher que tinha o poder de esmagar o seu pescoço com uma única assinatura. O problema é que o coronel Custódio era um homem que não aceitava a derrota, e o cheiro de pólvora começou a substituir o cheiro da chuva que pairava no ar. Repare bem no tremor das mãos do coronel. Ele tentava esconder, fechando os punhos com força, mas o suor frio escorria pelas suas costeletas grisalhas. Ele olhou para o menino, Bento, e viu os olhos do falecido tio o encarando. Era como se o velho comendador tivesse voltado do túmulo para cobrar a traição. Mas Custódio tinha uma arma na cintura e um bando de capangas que só esperavam um sinal para fazer o serviço sujo. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço de Rosa, tentando usar o seu tamanho para intimidá-la, como fazia com qualquer trabalhador daquela fazenda. Você acha que um punhado de papéis e um moleque bastardo mudam a lei deste lugar? Rosnou Custódio, a voz saindo como um latido rouco. Nesta fazenda, a única lei que existe é a minha palavra. Se você não sair daqui agora, eu vou terminar o que comecei há 10 anos e desta vez não vai sobrar nem rastro para contar história. Mas Rosa não recuou 1 centímetro sequer. O olhar dela era uma lâmina. Ela sabia que Custódio era um covarde que se escondia atrás de um título que não lhe pertencia. Foi aí que ela fez algo que ninguém esperava. Ela não gritou, não chamou a guarda, apenas abriu o medalhão de prata que pendia no pescoço. O estalo do metal abrindo foi como um tiro no silêncio do pátio. Dentro do medalhão, protegido por um vidro fino, havia um pedaço de cera vermelha, com um sinete que Custódio reconheceu imediatamente. Era o selo pessoal do comendador, aquele que ele pensou ter destruído junto com o testamento original. O rosto do coronel mudou de cor. O roxo da raiva deu lugar a um pálido cadavérico. Ele sabia o que aquele selo significava. Sem ele, qualquer documento que ele apresentasse no tribunal da vila poderia ser contestado como uma falsificação grosseira. O selo era a prova física de que o documento original existia, e que Rosa era a guardiã da última vontade do dono daquelas terras. Mas o que ninguém sabia era como Rosa tinha conseguido sobreviver àquela noite de horror para chegar até ali, com tanto ouro no bolso e tanta sede de justiça. Quando Rosa foi expulsa da fazenda grávida e sem nada,
Ela caminhou por 2 dias e 2 noites pela beira da estrada. O destino, ou talvez algo mais forte, a levou até um grupo de tropeiros que seguiam para as Minas Gerais. Entre eles, havia uma mulher velha, uma ex-escravizada que conhecia os segredos das pedras e da terra. Foi essa mulher que acolheu Rosa, que ajudou no parto de Bento e que a ensinou que o ouro não era apenas metal, era liberdade. Rosa passou anos limpando o cascalho nos rios escondidos, negociando pequenas pepitas, aprendendo a ler e a escrever nas sombras das igrejas de Ouro Preto. Ela se tornou uma mulher de negócios rápida, alguém que sabia o valor de cada grão de ouro e de cada fraqueza humana. Ela não gastou 1 centavo com luxos inúteis. Cada grama de ouro que ela acumulava tinha um objetivo: comprar as notas promissórias que Custódio espalhava pela região como se fossem confete. Ela foi até os agiotas de Diamantina, até os banqueiros do Rio de Janeiro, e, um por um, ela foi resgatando as dívidas do homem que a jogou na lama. Agora ela estava ali, não como uma vítima, mas como a maior credora do coronel Custódio. E o que parecia o fim para ela 10 anos atrás era apenas o começo do pesadelo dele. "Onde você conseguiu isso?" perguntou Custódio, apontando para o medalhão com o dedo trêmulo. "Isso é roubado. Você roubou o selo do meu tio antes de fugir." "Eu não fugi, Custódio. Você me jogou para morrer", respondeu Rosa, com uma calma que assustava mais do que qualquer grito. "E o selo não foi roubado. Foi entregue. O seu tio sabia que tipo de serpente ele tinha criado em casa. Ele sabia que você trocaria os remédios dele pelo veneno que o Tião guarda até hoje no fundo do armário da senzala." Ao ouvir o próprio nome, Tião, o feitor, deu um solavanco. Ele tentou desviar o olhar, mas os olhos de todos no pátio se voltaram para ele. O segredo que ele carregava há uma década, o frasco de veneno que ele não teve coragem de jogar fora, estava sendo arrastado para a luz. Tião sentiu o chão fugir sob seus pés. Ele era o cúmplice silencioso, o homem que viu o crime e se calou por medo do chicote. Mas o medo de Rosa, agora, parecia muito maior do que o medo de Custódio. Custódio percebeu que o cerco estava fechando. Ele olhou para os seus capangas, mas viu que eles estavam hesitantes. Eles serviam ao coronel pelo dinheiro e pelo medo, mas Rosa representava algo que eles não entendiam: a força de quem já morreu uma vez e não tem mais o que perder. O coronel, num gesto de desespero, sacou a arma da cintura. "Ninguém sai daqui vivo!" gritou ele, apontando a arma para o peito de Rosa. "Eu queimo essa fazenda com todo mundo dentro, mas você não leva nada. Esse moleque vai morrer onde deveria ter morrido 10 anos atrás." O menino Bento não se mexeu. Ele olhava para a arma com uma curiosidade fria, a mesma frieza que Rosa tinha aprendido a cultivar. Rosa, por sua vez, apenas sorriu. Um sorriso sem alegria, um sorriso de quem já tinha previsto aquele movimento. "Atire, Custódio", disse ela. "Atire e prove para o tabelião Arnaldo, que está chegando pelo portão dos fundos com a guarda da vila, que você é exatamente o que eu disse, um assassino desesperado. Se você me matar, Bento herda tudo instantaneamente. E se você o matar, você vai ser enforcado em praça pública antes do pôr do sol. De qualquer jeito, você perde." Foi aí que o som de cavalos se aproximando pelo caminho lateral confirmou a afirmação de Rosa. O tabelião Arnaldo, um homem conhecido pela sua retidão e por não aceitar subornos, apareceu montado em seu cavalo baio, acompanhado por 4 soldados armados. Rosa tinha planejado cada detalhe. Ela não viria para a cova do lobo sem se certificar de que a lei estaria assistindo ao espetáculo. Custódio baixou a arma lentamente, o rosto transfigurado pela derrota. Ele ainda tentava manter a pose, guardando o revólver no coldre, mas os seus olhos buscavam uma saída que não existia. Ele olhou para a casa grande, aquela construção imponente que ele achava ser sua fortaleza, e percebeu que ela agora era a sua prisão. O tabelião desmontou com elegância e caminhou até o centro do pátio. Ele olhou para Rosa com respeito e para Custódio com um desprezo que não tentou esconder. O tabelião já tinha ouvido os boatos na vila sobre a má gestão de Custódio, mas as provas que Rosa tinha enviado para ele por meio de um emissário em Minas eram contundentes demais para serem ignoradas. "Coronel Custódio", começou o tabelião, abrindo uma pasta de couro.
Recebi denúncias graves e provas de que os títulos de propriedade desta fazenda foram alterados. Além disso, a senhora Rosa, aqui presente, apresentou notas promissórias que somam 3 vezes o valor total desta propriedade e de todos os bens que nela existem. Pela lei, a senhora Rosa é agora a legítima detentora das dívidas e, consequentemente, tem o direito de exigir a execução imediata das garantias. Isso é um absurdo, gritou o custódio, tentando uma última cartada. Esses papéis são falsos. Ela é uma escrava fugitiva. Não pode possuir nada. O tempo da escravidão de Rosa acabou no momento em que ela cruzou a fronteira de Minas e registrou sua liberdade com o ouro que ela mesma extraiu, retrucou o tabelião. E quanto aos papéis, eles foram validados pelo Banco da Província. O problema, coronel, não são os papéis dela. O problema é o seu testamento. Eu comparei a assinatura do seu tio com os registros do meu cartório. E há algo que não bate. O sinete que você usou no documento, ele é ligeiramente diferente do original. Custódio sentiu um nó na garganta. Ele tinha mandado um artesão fazer uma cópia do selo do tio, mas o trabalho não ficou perfeito. Era uma diferença milimétrica, algo que passaria despercebido por olhos comuns, mas não pelos olhos de um tabelião experiente. E agora Rosa tinha o selo original ali, pendurado no pescoço, pronto para ser usado como a prova definitiva da fraude. O problema é que Custódio ainda tinha um trunfo, ou pelo menos ele achava que tinha. Ele olhou para Tião e deu um comando silencioso com os olhos. Tião sabia onde estavam os registros reais, os cadernos de contabilidade do falecido comendador, que Custódio não tinha conseguido destruir porque estavam escondidos em um compartimento secreto na biblioteca. Se aqueles cadernos aparecessem, a prova do envenenamento poderia estar lá, escrita em códigos que o velho usava para registrar suas suspeitas. "Tião!" gritou o coronel. "Vá para dentro e pegue o que eu te mandei, agora!" Tião hesitou. Ele olhou para Rosa, depois para o menino Bento e, por fim, para o tabelião. Ele sabia que se seguisse a ordem de Custódio, ele estaria selando o seu próprio destino como cúmplice de um assassinato. Mas se ele falasse a verdade, ele poderia finalmente se livrar do peso que o esmagava há 10 anos. E o que ninguém esperava era que Tião, o homem que sempre foi a sombra de Custódio, desse um passo à frente e caísse de joelhos diante de Rosa. "Eu não vou mais carregar o seu sangue nas minhas mãos, coronel", disse Tião, a voz embargada pelo choro. "Eu vi o que ele fez, senhor tabelião. Eu vi ele trocar o remédio do comendador. Eu guardei o frasco. Está escondido na viga do telhado da senzala, junto com as cartas que o patrão escreveu antes de morrer, dizendo que temia pela vida." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de um pássaro solitário na mata. Custódio parecia ter envelhecido 20 anos em 10 segundos. Ele tentou avançar contra Tião, mas os soldados foram mais rápidos e o seguraram pelos braços. A máscara de fidalgo tinha caído completamente, revelando o monstro que morava por baixo daquelas roupas caras. Rosa caminhou até o centro do pátio, parou diante de Custódio e olhou bem no fundo dos seus olhos. Ela não sentia ódio. O ódio tinha sido consumido pelo tempo e pelo trabalho duro. O que ela sentia era uma satisfação fria, a satisfação de quem vê a balança da justiça finalmente se equilibrar. "Você achou que a lama ia engolir o meu segredo, Custódio?" disse ela baixinho, para que só ele ouvisse. "Mas a lama só serviu para fortalecer as minhas raízes. Agora, a terra da Santa Cruz vai ser limpa do seu rastro." Mas a batalha estava longe de terminar. Custódio, mesmo algemado, ainda tinha aliados na vila e capangas que poderiam tentar um resgate. E Rosa sabia que, para retomar a fazenda legalmente e garantir o futuro de Bento, ela teria que enfrentar um tribunal que ainda era dominado por homens como Custódio. A revelação de Tião era apenas o primeiro ponto de ruptura. O clímax dessa história exigiria mais do que confissões. Exigiria que o medalhão de prata revelasse o seu último e mais perigoso segredo. O que havia dentro daquela joia, além do selo de cera, era algo que poderia destruir não apenas Custódio, mas toda a estrutura de poder daquela região. E Rosa estava disposta a queimar tudo, se fosse necessário, para garantir que o seu filho
nunca mais tivesse que temer o granizo da injustiça. Custódio não era apenas um assassino, era um homem que tinha as raízes da sua maldade enterradas fundo na burocracia daquela província. No momento em que os soldados o seguraram, ele não gritou de medo. Ele gritou por socorro para os fantasmas que ele mesmo tinha alimentado com subornos durante 10 anos. O problema é que a justiça de Rosa não era apenas uma questão de vingança. Era uma armadilha financeira que ele não viu se fechar. Só que quando o tabelião Arnaldo se preparava para levar o coronel, um som de galopes pesados veio da estrada principal, trazendo um obstáculo que Rosa não tinha colocado nos seus cálculos imediatos. Repare bem na poeira que subia da estrada. Eram 3 homens vestidos com sobrecasacas escuras, montados em cavalos que valiam mais do que a vida de 10 trabalhadores daquela fazenda. Na frente deles vinha o doutor Fontes, o juiz de fora da comarca vizinha e o maior aliado político de Custódio. Ele não estava ali por acaso. Ele tinha recebido um aviso de um dos capangas que fugiu pelos fundos assim que a carruagem de Rosa parou. O cheiro de pólvora no ar foi substituído pelo cheiro de tinta e de papel velho, o cheiro do poder que protege o crime. O doutor Fontes desmontou sem olhar para ninguém. Ele caminhou direto para o tabelião Arnaldo, ignorando Rosa como se ela fosse parte da paisagem. O silêncio no pátio da fazenda Santa Cruz ficou ainda mais pesado. Os trabalhadores que há poucos minutos sentiam um sopro de esperança com a confissão de Tião, agora baixavam a cabeça. Eles conheciam aquele homem. Eles sabiam que para o doutor Fontes a lei era um tecido que se cortava sob medida para os amigos. "O que significa essa desordem, Arnaldo?" perguntou Fontes, com uma voz que saía arrastada, cheia de autoridade. Um coronel algemado em sua própria terra por causa do depoimento de um feitor bêbado e de uma mulher que ninguém conhece? Solte o coronel Custódio imediatamente. Custódio, sentindo o vento mudar a seu favor, cuspiu no chão e deu um sorriso de lado. Ele já imaginava Rosa sendo arrastada para a cadeia e o menino Bento sendo vendido para algum mercador de braços nas minas. Mas o que o juiz Fontes não sabia era que Rosa tinha passado 10 anos estudando não apenas as pedras preciosas, mas as fraquezas dos homens que as compravam. Rosa deu um passo à frente. Ela não esperou ser apresentada. Ela tirou da maleta de couro um envelope lacrado com o selo imperial, algo que fez o juiz Fontes hesitar por 1/1000 de segundo. O problema é que Rosa não tinha apenas comprado as dívidas de Custódio, ela tinha investigado as contas do próprio juiz. "Doutor Fontes, creio que o senhor está mal informado", disse Rosa, e cada palavra dela caía como uma pedra no fundo de um poço. "Eu não sou uma desconhecida. Eu sou a proprietária legal das notas promissórias que financiam o seu estilo de vida na capital. Se o senhor intervir nesta prisão legal, as suas próprias dívidas de jogo e os seus desvios nas obras da Estrada Real estarão na mesa do governador da província amanhã cedo." O juiz empalideceu. Ele olhou para o envelope na mão de Rosa e depois para Custódio. A lealdade de homens como Fontes dura apenas enquanto o bolso está cheio. Ele percebeu que Rosa não era uma intrusa. Ela era a nova dona do tabuleiro. Mas Custódio, vendo sua última defesa hesitar, tentou um movimento desesperado. Ele se soltou dos soldados com um tranco violento e correu para dentro da casa grande. "Tião, se você abrir a boca de novo, eu te mato!" gritou Custódio enquanto subia os degraus de madeira que rangiam sob o seu peso. Rosa não correu atrás dele. Ela sabia que a casa era uma armadilha que Custódio conhecia bem, mas ela também sabia que o que ele buscava estava no escritório, atrás da estante de jacarandá. O segredo que ele queria destruir não era o testamento falso, mas o diário médico do tio, onde o velho comendador tinha anotado dia após dia o sabor amargo que sentia na comida e a dormência que subia pelas pernas sempre que Custódio lhe servia o chá da tarde. Dentro da casa, o cheiro era de mofo e de abandono. Custódio entrou no escritório, derrubando cadeiras e papéis. Ele buscava desesperadamente o compartimento secreto. Ele sabia que se Rosa pusesse as mãos naquele diário, não haveria juiz ou soldado que pudesse salvá-lo da forca. O suor ardia nos seus olhos. Ele tateou a madeira fria buscando a mola escondida.
Foi aí que ele ouviu o som de passos calmos entrando na sala. Era o menino Bento. O garoto estava parado na porta, segurando uma pequena lanterna de azeite. A luz da chama batia no rosto do menino, destacando a marca de nascença no seu braço, a mesma marca que o comendador ostentava. Custódio sentiu um calafrio que lhe subiu pela espinha. Naquele momento, ele não via uma criança. Ele via o fantasma do homem que ele tinha matado. — O que você quer, seu bastardo? Rosnou Custódio, a mão tateando a gaveta em busca de um punhal. — Minha mãe disse que o senhor está procurando por isso, disse Bento, apontando para o livro de capa de couro preta que já estava em cima da mesa. Rosa tinha entrado pelos fundos. Ela já tinha o diário. Ela já tinha a prova definitiva do envenenamento. Ela observava Custódio do canto escuro da sala, com um medalhão de prata brilhando contra o vestido escuro. O coronel percebeu que tinha sido vencido em cada movimento. Mas o ódio de um homem acuado é uma fera perigosa. Ele avançou contra o menino, não para fugir, mas para ferir Rosa no único lugar que ainda restava. — Se eu vou cair, eu levo o que você mais ama, gritou Custódio. Mas antes que ele pudesse tocar em Bento, o som seco de um tiro de advertência ecoou pelo escritório. Rosa tinha uma pequena pistola de cano duplo na mão, a mesma que ela usava para proteger seu ouro nas estradas de Minas. A fumaça da pólvora subiu lentamente, nublando a visão de Custódio. Ele parou, paralisado pelo som e pela certeza de que Rosa não hesitaria em puxar o gatilho novamente. — Afaste-se do meu filho, Custódio, disse ela, a voz mais fria do que o granizo daquela noite. A sua vida não vale a bala que eu gastaria com você. Eu quero que você viva. Eu quero que você veja cada hectare desta terra ser devolvido para quem realmente trabalha nela. Eu quero que você sinta o cheiro da lama da estrada todos os dias, enquanto apodrece numa cela úmida. Do lado de fora, a tensão não diminuía. Os jagunços de Custódio, vendo que o juiz Fontes não ia intervir, começaram a se dispersar. Eles não eram homens de morrer por uma causa perdida. O tabelião Arnaldo entrou no escritório acompanhado pelos soldados, que agora algemaram Custódio com correntes pesadas de ferro. O coronel foi arrastado para fora, passando pelo corredor onde ele outrora caminhava como um rei. Ele viu os rostos dos escravizados e dos trabalhadores livres que ele tinha oprimido por 10 anos. Não havia pena naqueles olhos. Havia um silêncio cortante, o silêncio de quem espera o momento da colheita. Tião estava lá fora, segurando o pequeno frasco de veneno que ele tinha tirado da viga da senzala. O vidro estava sujo de pó, mas o líquido lá dentro ainda guardava a prova do crime. O problema é que Rosa ainda não tinha revelado o último segredo do medalhão. O que estava no fundo falso não era apenas o sinete de cera. Havia algo mais, uma pequena chave de latão finamente trabalhada que não abria nenhuma porta daquela casa. Custódio, ao ver a chave nas mãos de Rosa enquanto era levado para a carruagem da prisão, deu um último grito de puro desespero. — Você não sabe o que essa chave abre, Rosa. Você vai atrair a morte para essa fazenda. Rosa ignorou o grito. Ela olhou para a chave e depois para o poço desativado que ficava no centro do pomar de laranjeiras. Ela sabia exatamente o que a chave abria. O comendador, antes de morrer, tinha contado a ela sobre o baú escondido no fundo do poço, onde ele guardava os títulos de dívida dos homens mais poderosos daquela região. Homens que, como o juiz Fontes, estavam presos nas mãos do velho e que agora estariam nas mãos dela. Mas o que Rosa não sabia era que Custódio tinha contado sobre esse tesouro para uma terceira pessoa. Alguém que estava observando tudo do alto do Morro das Palmeiras, com um binóculo de latão e uma carabina de longo alcance. Alguém que não se importava com testamentos ou com a lei, mas que queria o controle sobre aqueles segredos tanto quanto Custódio. Enquanto o coronel era levado embora, Rosa sentiu um arrepio. Ela olhou para o morro, mas não viu nada além do balançar das folhas. Bento se aproximou e segurou a mão da mãe. O menino sentia que a batalha tinha mudado de face. A justiça contra Custódio estava feita, mas a luta para manter a fazenda Santa Cruz e o império de segredos do comendador estava apenas começando. — Mãe, o que vai acontecer agora? — perguntou Bento,
olhando para a casa que agora era dele por direito. Agora, nós vamos limpar o sangue do chão, meu filho, respondeu Rosa. Mas primeiro, precisamos descobrir quem mais está nas sombras esperando a nossa queda. Foi aí que um brilho metálico vindo do alto do morro confirmou as suspeitas de Rosa. Alguém estava vigiando. Alguém que Custódio tinha contratado como uma última apólice de seguro, caso ele perdesse a fazenda. O perigo não tinha ido embora com as algemas de Custódio. Ele apenas tinha mudado de posição. Rosa apertou o medalhão contra o peito. Ela tinha vencido a primeira onda, mas a segunda onda estava vindo com a força de uma enxurrada. O segredo da chave de latão era o motor de uma nova ameaça que poderia destruir tudo o que ela construiu em 10 anos. E o tempo para agir era curto, pois o sol já estava começando a se pôr, e as sombras da fazenda Santa Cruz costumavam esconder mais do que apenas crimes do passado. O destino de Custódio estava selado, mas o de Rosa e Bento ainda dependia de como eles usariam o poder que agora tinham nas mãos. O papel assinado não aceita mentira, mas o ouro e o poder atraem as piores verdades dos homens. Rosa olhou para o poço e depois para o morro. O clímax dessa história não seria apenas no tribunal, mas na calada da noite, onde o brilho da prata e o som do aço decidiriam quem realmente seria o dono daquelas terras. O medalhão de prata no pescoço de Rosa não era apenas um troféu de sua vitória. Era o alvo que ainda mantinha a morte rondando a fazenda Santa Cruz. Custódio estava algemado, mas as sombras que ele alimentou durante uma década ainda tinham dentes e estavam prontas para morder. O que ninguém esperava era que a verdadeira herança do comendador não fosse o ouro escondido, mas o poder de fazer os poderosos daquela província caírem de joelhos, um por um. Só que para isso, Rosa teria que sobreviver à última cartada de um homem que já tinha perdido tudo. Repare bem no brilho metálico que vinha do alto do Morro das Palmeiras. Não era o reflexo do sol, era o olho de vidro de uma carabina apontada diretamente para o peito de Rosa. Galdino, o jagunço mais perigoso da região, tinha um contrato assinado com o sangue de Custódio. Se o coronel perdesse a fazenda, ninguém mais ficaria com ela. O cheiro de pólvora queimada ainda estava impregnado no ar do escritório, mas o cheiro que realmente importava agora era o do azeite da lanterna que Bento segurava. Rosa não correu. Ela não se escondeu. Ela caminhou calmamente até a varanda, mantendo o menino Bento atrás de si, protegendo-o com o próprio corpo. Ela sabia que Galdino estava lá. Ela sabia que o dedo dele estava no gatilho. Mas ela também sabia que homens como Galdino não matam por lealdade, matam por dinheiro. E Custódio, naquele momento, era um homem cujas moedas não valiam mais do que o barro da estrada. Tião, chamou Rosa sem desviar o olhar do morro, diga para o homem lá em cima que o patrão dele agora dorme em cima de palha úmida e que o pagamento dele acabou de ser cancelado pelo Banco da Província. Tião, que ainda segurava o frasco de veneno como se fosse uma relíquia sagrada, entendeu o recado. Ele saiu correndo em direção ao pomar, gritando para que o jagunço ouvisse. O silêncio que se seguiu foi agonizante. Cada segundo parecia uma hora, até que lentamente o brilho no morro desapareceu. Galdino era um predador, e predadores não caçam quando percebem que a presa se tornou o caçador. Ele sumiu na mata, deixando o Custódio para trás, entregue ao seu próprio destino. Mas a batalha final não seria travada com balas, mas com a pequena chave de latão que Rosa tirou do medalhão. Ela caminhou até o poço desativado no centro do pomar. O tabelião Arnaldo e os soldados a seguiram, curiosos com o que aquela mulher ainda tinha a revelar. Rosa prendeu a lanterna numa corda e a desceu pelo poço. A luz revelou uma saliência na parede de pedra, um segredo que o velho comendador tinha confiado a ela nas noites em que a febre o consumia. Abaixo da água mora a verdade, disse Rosa, repetindo as últimas palavras do patrão. Um dos soldados desceu pelo poço e, minutos depois, subiu carregando um baú de metal pesado e coberto de limo. Quando Rosa inseriu a chave de latão e girou a fechadura, o som do metal se abrindo foi o ponto final de uma mentira de 10 anos. Dentro do baú não havia ouro nem pedras preciosas. Havia algo muito mais valioso.
os livros de registro originais, os títulos de terra legítimos e, o mais importante, uma pasta contendo as provas de que Custódio e o juiz Fontes tinham desviado recursos destinados à construção da Estrada Real. O juiz Fontes, que ainda estava no pátio tentando manter uma postura de autoridade, sentiu o mundo desabar. Ele viu Rosa puxar um documento com o selo do Império, onde o nome dele aparecia em transações obscuras com o coronel Custódio. A máscara de magistrado caiu, revelando o rosto de um criminoso comum. O tabelião Arnaldo, que sempre suspeitou daquela aliança, pegou os documentos e olhou para os soldados. "Prendam o Dr. Fontes também", ordenou o tabelião. Esta fazenda não foi apenas palco de um assassinato, foi o centro de uma rede de corrupção que sangrou esta vila por 10 anos. Custódio, que já estava dentro da carruagem da prisão, viu o seu maior aliado ser algemado e jogado ao seu lado. O ódio nos olhos de Custódio era algo visceral. Ele tentou avançar contra Rosa através das grades da carruagem, mas o chicote do soldado o fez recuar. Ele estava exatamente onde Rosa começou, na miséria, sem nome, sem honra e sem nada além da lama que cobria as suas botas. Foi aí que a justiça emocional começou a ser feita. Rosa não mandou açoitar ninguém. Ela não expulsou os trabalhadores que foram obrigados a servir Custódio. Ela caminhou até a senzala, acompanhada por Bento, e abriu os portões com as próprias mãos. "A partir de hoje, nesta terra, ninguém mais trabalha sob o chicote", anunciou Rosa, e sua voz ecoou por cada canto da Santa Cruz. "Aqueles que quiserem ficar receberão salário justo e moradia digna. Aqueles que quiserem partir terão recursos para começar suas vidas em outro lugar. A fazenda Santa Cruz não pertence mais a um homem, ela pertence à verdade." O silêncio que se seguiu foi quebrado por um choro contido. Tião caiu de joelhos aos pés de Rosa. Ele entregou o frasco de veneno, a última prova física do crime de Custódio. Rosa pegou o frasco e o entregou ao tabelião. Era o fim da trilha de sangue. O comendador finalmente poderia descansar em paz, sabendo que seu herdeiro estava no lugar que lhe pertencia por direito. Meses se passaram, e a notícia da queda do coronel Custódio se espalhou como fogo em palha seca. O julgamento na capital foi um espetáculo de humilhação para o ex-poderoso. Sem dinheiro para pagar advogados, abandonado pelos amigos que ele subornava e confrontado pelo depoimento corajoso de Tião e pelas provas do diário médico, Custódio foi condenado à prisão perpétua por assassinato e fraude. Ele perdeu cada centavo, cada hectare de terra e morreu 3 anos depois, esquecido em uma cela úmida, vítima da mesma doença que ele simulou no tio para esconder o envenenamento. O destino tem um jeito irônico de cobrar as dívidas. O juiz Fontes foi destituído e banido da magistratura, terminando seus dias como um rábula barato em cidades distantes, onde ninguém conhecia o seu passado de glórias podres. A rede de mentiras que sustentava a região foi desmantelada, e tudo começou com uma mulher que todos julgavam morta. Na fazenda Santa Cruz, o cenário mudou completamente. Rosa usou sua fortuna em ouro para modernizar as plantações. Bento cresceu aprendendo que o poder de um homem não vem do tamanho de suas terras, mas da justiça de suas ações. A marca de nascença no seu braço tornou-se o símbolo de uma nova era, um lembrete constante de que o sangue real sempre encontra o caminho de volta para casa. Rosa nunca tirou o medalhão de prata. Ela o mantinha no peito como um lembrete de onde veio e do preço que pagou pela sua liberdade e pela de seu filho. O sinete de cera original foi guardado em um quadro na sala principal da Casa Grande, ao lado do testamento legítimo que o comendador escreveu com a mão trêmula, mas com o coração firme. A história de Rosa e Custódio tornou-se uma lenda na região. Diziam que em noites de chuva de granizo ainda se podia ouvir o som da carruagem de Rosa subindo o morro, um lembrete para todos os que achavam que a injustiça poderia ser enterrada para sempre. Mas a verdade é que o papel assinado não aceita mentira, e a terra, por mais que seja pisoteada, sempre devolve o que lhe foi confiado. Custódio achou que o tempo apagaria o rastro do seu crime, mas ele subestimou a força de uma mulher que não tinha nada além da verdade e um medalhão de prata.
No final, ele terminou exatamente onde deixou Rosa, na miséria absoluta, cercado pela escuridão que ele mesmo criou. A Fazenda Santa Cruz prosperou, não mais sobre o sangue e o medo, mas sobre a dignidade de quem sabe que a justiça pode tardar, mas nunca falha quando o destino decide que é hora de prestar contas. Rosa olhou para o horizonte, onde o sol se punha atrás do Morro das Palmeiras. Ela não era mais a mucama, não era mais a fugitiva. Ela era a dona do seu próprio destino. Ela deu a mão a Bento e, juntos, eles entraram na casa grande, fechando a porta para o passado e abrindo-a para um futuro onde o nome Santa Cruz seria sinônimo de honra e não de crime. A ganância de Custódio foi o que deixou o rastro para sua própria queda. Ele achou que o tempo apagaria o crime, mas a prova estava pendurada no pescoço da mulher que ele subestimou. O papel assinado não aceita mentira. Se você aprendeu algo com essa história de superação e justiça, lembre-se: a verdade sempre encontra uma brecha para brilhar, não importa quão profunda seja a lama. Se essa história tocou você, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de justiça e reviravolta. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de ver a verdade prevalecer sobre o poder. E comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e o que você achou do destino do Coronel Custódio. Até a próxima história.